Olá! Oi, Luana! Vou fixar o nome da nossa live aqui, do nosso chá terapêutico. Vamos começar daqui a pouquinho. Fixar aqui. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade, sobre inconsciente. Um tema bem atual, né? Ansiedade. Seja bem-vinda quem está entrando. Deixa eu baixar o som aqui. Hoje a gente tem uma convidada que também quer participar, né? A gente vai dividir a tela aqui, falar sobre ansiedade. A terapia gratuita vai acontecer aqui. Quem sabe, quem tem ansiedade, fica aqui, porque hoje eu vou dar muitas dicas sobre ansiedade, falar sobre ansiedade com você. Então não saia. Enquanto isso, enquanto o Instagram chama as pessoas, manda um aviãozinho para alguém. Pelo menos eu vou mandar aqui para pelo menos 4 pessoas aqui. Tô mandando, por favor, manda também. Vamos chamar as pessoas, porque é importante, né? É um assunto bem pertinente, né? E também aperta o coraçãozinho pro Instagram chamar mais pessoas. Tudo bem? Sejam bem-vindos, Fabi, Rose. Obrigada, Miriam. Recuperando aqui o Oi, você tá de parabéns, viu? Recuperando em Focos. Tem programas incríveis na área de recuperação, dependência química. Diná, boa tarde, Luciene. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, que é um tema bem polêmico também, né? Acho que quem não sofre, pelo menos um pouco de ansiedade hoje no mundo que nós estamos vivendo. Todo mundo passa por isso. E o problema maior não é você ter ansiedade. O problema é você não tratar da ansiedade. Né? Você deixar a ansiedade criar graus cada vez mais altos e que você chega um momento que você se vê muitas vezes numa depressão. Porque o maior índice de depressão, os maiores índices de depressão começam com a ansiedade. Então, ansiedade, excesso de ansiedade e estresse são os responsáveis pelas depressões. Isso já tem estudo comprovando isso. Então, preste atenção. Se você tem ansiedade já, começar a perceber, tem que tratar o quanto antes, procurar terapia, porque se você deixar essa ansiedade tomar conta, ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Sejam bem-vindos, quem está entrando. Então, vamos começar falando sobre ansiedade. Eu vou ser bem objetiva, porque não adianta eu ficar falando de termos aqui com vocês. Eu acho que nós precisamos entender o básico da ansiedade. Depois eu vou chamar uma pessoa que me procurou, que inclusive ela vai falar sobre ansiedade. Ela está passando por um processo de ansiedade. Eu chamei porque ela me procurou. E eu acho que esse momento que nós estamos aqui é para justamente nos ajudarmos a entender sobre o processo e também, de repente, começar a entender um pouquinho e, quem sabe, procurar uma ajuda profissional, tá? Então, pense assim, uma casa começa a pegar fogo. E aí você começa aquele fogo bem pequenininho e aquele fogo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se não chamar o bombeiro, não se apagar esse fogo vai queimar toda essa casa, vai destruir essa casa. É assim que a ansiedade é. Então, presta atenção, se você tem ansiedade, você conhece alguém que tem ansiedade, precisa procurar ajuda, porque ela é progressiva, ela vai aumentando e aí leva a uma depressão. Tá? A maioria de 5 pessoas que tem ansiedade, se não tratar, 4 leva a depressão, tá? Sejam bem-vindos. Então, vamos falar um pouquinho. O que é a ansiedade? Né? O que é a ansiedade? A ansiedade é para quem... Todo mundo tem que ter um pouco de ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela vem da adrenalina, né? Que libera o nosso corpo. Um pouco a gente precisa ter. Só que, quando passa do limite... Porque se a gente não tiver um pouco de ansiedade, que a gente tem o cortisol, né? E a adrenalina no nosso organismo, a gente morre. Mas, o que acontece? A ansiedade, ela vai aumentando, né? Se ela é a pessoa que... passa do limite do normal, né? E aí é onde mora o problema, tá?
Mas não é que a gente tem que eliminar a ansiedade, não é isso. A gente tem que controlar essa ansiedade, saber controlar, tá bom? Boa tarde, Josi, seja bem-vinda. Quem aqui, fala aí pra mim, quem aqui tem ansiedade, sofre com ansiedade? Só pra mim saber se vocês aqui são a maioria. Quem aqui? Eu tenho ansiedade, apesar de ser controlada, mas eu tenho ansiedade, só que eu sei controlar, mas eu tenho. Né? Então eu sei o limite das coisas, né? Então eu trabalho todas as técnicas, não preciso tomar remédio, mas tem pessoas que precisam às vezes entrar com medicação, mas eu sei controlar, e é isso que eu vou falar hoje aqui. Fala pra mim, quem tem ansiedade aqui? Quem sofre com ansiedade? Conta aí pra mim. Josi tem, eu e muito neste momento. Fabi também tem. É bem ruim, né? Sentir essa ansiedade, é bem ruim, porque dependendo do grau da ansiedade, ela pode evoluir até uma síndrome do pânico, que é um transtorno já bem alterado. Eu já tive síndrome do pânico, então eu sei bem como é difícil, e é um inferno conviver com ansiedade. É horrível, você não tem vida, né? Você vive pilhado, é muito ruim, uma qualidade péssima de vida, não é? Tenho ansiedade controlada também. Carne. Então, tem que saber controlar, né? Agora, sem medicação, né? O ideal é não tomar medicação, porque com medicação é fácil se controlar. Toma um remedinho e controla, mas é a hora que fica sem, não é? Então, a gente tem que aprender a controlar sem a medicação, né? Aprendi a controlar, mas já sofri bastante com ela. Ai, que bom, depois você fala aqui como que você faz, é importante para falar para as pessoas. O que é ansiedade? Então, na verdade, ansiedade, vou resumir bem resumidamente para vocês. É um excesso, preste atenção, a ansiedade é um excesso de informações dolorosas que você teve ao longo da sua vida, causando medo em você. Então, se você, lá no seu passado, principalmente quando você era criança, infância mesmo, os maiores traumas que fica registrado no seu inconsciente quando a gente é criança. Os maiores traumas que as pessoas têm. Então, se algum momento na sua vida você passou por algum momento onde você se sentiu em perigo, você se sentiu desamparada ou desamparado na sua vida, isso te gerou medo. E isso ficou registrado lá no seu inconsciente, que o inconsciente fica nessa região do cérebro reptiliano, e aí ficou impregnado esse registro em você, e quando você hoje, adulto, se depara com algum evento, algum momento que você se sente em perigo, que você vê que você está em perigo, vem o medo, dispara a ansiedade. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Carme, sem medicação, que beleza. É difícil para quem está junto com a pessoa também, muito difícil. Meu filho, ele é ansioso demais, ele tem um grau de ansiedade altíssimo, mas o que aconteceu? Teve um trauma lá no passado, no nascimento dele, e hoje a gente trata isso e já está controlada, mas tem outros fatores também, tá, gente? Esse é um dos maiores fatores, é esse. Então, o que é a ansiedade? É um excesso de medo que você viveu, e seu inconsciente registrou isso por algum momento na sua vida, ou pode ser lá atrás, bem no início da infância, ou pode ser também pouco tempo. Qualquer estresse que você passou, um momento, um trauma, que você se sentiu em perigo, que você se sentiu desamparado e você sentiu medo, isso desenvolveu essa ansiedade, né? Porque aí dispara várias coisas no seu organismo, que são os hormônios, né? Que é a adrenalina e é o cortisol, e aí vem uma cascata, um processo aonde acontece a ansiedade. Quando eu chamar a minha convidada aqui, que eu já vou chamar, eu vou falar sobre o que acontece quando você está com ansiedade. E aí eu vou também dar a dica de como você melhorar
eu vou ensinar aqui uma técnica para você melhorar essa ansiedade no seu dia a dia, tá? Então não sai daqui, fica aqui que eu vou ensinar, tá bom? Mas graças a Deus, esse medo de dirigir eu venci e tirei a minha CNH. Parabéns, que bom, que bom. Então, entenderam da onde vem, muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa ansiedade? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você, quando era pequeno, os pais separaram, você era muito pequeno, porque nós somos os únicos animais que dependemos 100% de cuidados. Todos os outros animais, eles nascem e eles se viram, né? Nós não, nós precisamos de cuidados. Nós dependemos dos nossos pais, das pessoas que nos cuidam desde pequeno. Né? Se você deixar uma criança, ela não tem como ela sair, caçar, comer, não, ela morre, não é? Então, quando era criança, por algum motivo, seus pais se separaram, você se sentiu, né, desamparada, se sentiu algum momento de perigo, pode sim ter ali registrado um trauma ali em você. Outra situação, outro exemplo, mesmo os pais vão se separando, mas o pai chega em casa, não dá atenção. A mãe também trabalha muito, não dá atenção. A criança cresce, olha para um lado, cadê o pai? Não tem. Olha para o outro, cadê a mãe? Não tem. Ela cresce desamparada. Isso acontece muito, né? Isso é um dos casos, né? Outros, às vezes acontece algo que traumatizou ela de medo mesmo, alguma situação de medo, pavor que ela viveu, alguma coisa que ela viu, que ela sentiu muito medo, se sentiu em perigo. Então, isso tudo vai ficar registrado no inconsciente. E para o nosso inconsciente, não existe passado, não existe futuro. Para o nosso inconsciente, tudo é presente. Isso é uma das regras do nosso inconsciente. Nosso inconsciente, onde fica registrado todas as nossas memórias, tudo que nós vivemos, ele tem 3 regras. Uma das regras é que ele é atemporal, que não tem passado, não tem presente, não tem futuro, só tem presente. A outra regra é que ele busca sempre a felicidade. Boa tarde. Para quem está chegando, ele sempre busca a felicidade. Então, se você passa por algum trauma, alguma coisa ruim, e ele não reprocessa aquilo naquele momento, ele fica registrado um trauma ali. E aí você passa uma vida e ele vai tentar buscar a felicidade naquilo que você viveu em outras situações. Então, por isso que muitas vezes você fica congelado em certas coisas da sua vida, porque o seu inconsciente tá lá, você pode não lembrar, e muitas vezes você não lembra, mas o inconsciente sabe, e ele registra, gente, 400 vezes mais, isso que é o pior ainda. Tudo que você viveu, ele amplifica ainda mais esses registros. Então imagina se você quando criança se deparou com algo que te traumatizou muito. Vamos dar um exemplo, você via seu pai e sua mãe brigando demais, agressão física, muitos gritos, ali você ficou traumatizado com aquilo ali, aí você cresce e hoje, quando você vê alguma coisa parecida nesse sentido de briga, de grito, ativa o gatilho e você se sente mal, você sente angústia, você sente o que você sentiu lá naquela vez que você viu, que você participou, que você vivenciou esse tipo de situação. E aí vem todo aquele sentimento em você. Então é mais ou menos assim. Então, como que a gente trabalha isso? A gente trabalha na terapia dissolvendo, reestruturando esses traumas que você viveu, tá? Mais ou menos assim. Outra regra do inconsciente, que é a terceira regra, é a regra onde você passou por um momento, por um trauma, e o seu inconsciente não reprocessou, não resolveu, e aí ele congela ali, ele entra num looping. Então ele fica ali naquele momento registrado ali como essa dor que você viveu. Então você vai viver uma vida carregando esse trauma impregnado em você, tá? Então é muito sério isso. E a ansiedade que nós estamos falando, ela faz parte disso. Porque se você lá passou por perigo, sensação de perigo, desamparo, medo, não foi resolvido,
você com certeza vai trazer essas memórias no seu corpo, inscrito no seu corpo, e qualquer situação que você sente medo, que você sente em perigo, vai ativar a adrenalina, o cortisol, e você vai começar a ter ansiedade. Bem resumido, tem muitas coisas envolvidas, só para vocês começarem a entender o que é a ansiedade, tá bom? Eu vou chamar minha convidada aqui, gente, pra gente entrar. Ela vai contar um pouquinho da ansiedade dela. E aí eu vou entrar na questão de como a gente pode... Vamos ver qual é a história dela. Eu não conheço a história dela. A gente vai entrar agora numa terapia, né? Aqui, ao vivo. E eu vou ver o que eu posso ajudá-la. Vou dar algumas dicas, porque ela me relatou que ela tem muita ansiedade. Então vamos chamá-la. Chama Luana. Luana, você tá por aí, né? Deixa eu ver onde você tá. Se essa internet dela não estiver boa, já chamei a Luana. Aí. Oi, Luana, Oi, tudo bem? Como vai? Prazer conhecê-la. Não conheço você. Tá me ouvindo prazer. bem? Tô te Que bom. ouvindo. Seja bem-vinda aqui nessa live. Obrigada por você ter aceitado participar. A gente vai falar sobre ansiedade. Você me procurou falando que você tem muita ansiedade, né? Então me fala um pouquinho. Eu acho que tá travando o meu vídeo, não tá? Tá um pouco. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Vou mudar aqui. Peraí. Pronto, vou ver se melhora. Senão eu tiro o filtro de vez. Então me fala o que você sente, quando que começou essa ansiedade. Fala um pouquinho da tua história para nós. Então, a minha ansiedade vem de muito tempo, só que eu não sabia que era ansiedade, né? Eu já venho sentindo alguns Quais? sintomas, só que Quais para mim, sintomas? dor no corpo, dor de barriga, dor de cabeça constante. Aí as últimas 2 semanas que, tipo assim, eu tive mesmo, né? Que eu percebi que era a ansiedade mesmo, que foi quando deu o aceleramento no coração, que eu sentia mais, tipo assim, acelerando do que eu mesmo parada ou se movimentando, ou conseguia ouvir o meu coração batendo, de muito forte que Forte. foi. Então, assim, começou a tremedeira, as costas começou a esquentar, ânsia de vômito, mão gelada, suando, A todos respiração esses... acelerada, né? Isso, a respiração acelerada, a vontade de vomitar Suando também, frio. isso, aquele nó na garganta, sem conseguir engolir alguma coisa, comer alguma coisa no momento que era, né, da refeição. E aí começou, aí que eu percebi que realmente já não era mais normal, era a ansiedade Quantos mesmo. anos você tem hoje? 36. E você começou a perceber, começou a ter sintomas com quantos anos? Na verdade, esse gatilho surgiu após a morte da minha avó, né? Tem uns 3 anos que ela morreu, né? Quando começou a pandemia. Não foi pelo Covid. E logo depois eu tive outra morte, 3 meses depois tive outra morte na família. Eu procurei, né, na época, tratamento, né, com o psicólogo, para poder fazer a terapia.
Só que aí depois eu não tive mais como fazer. Aí eu falei assim, eu tava bem, me sentia bem, comecei a falar sobre a morte da minha avó sem chorar, Você já era muito tava bem apegada à sua avó? tranquila. Muito, porque eu fui criada com Ah, você foi ela. criada por ela. Sim, criada por Você, ela. por que você foi criada por ela? E a sua mãe? Assim, a minha mãe me teve muito novinha, né? Com 15 anos. Então, aí a minha mãe teve que. Quem ajudou ela a cuidar de mim, né? Foi a minha avó, porque meu pai não me assumiu, né? Quando a minha mãe engravidou de mim. Então, a família, né, da minha mãe todinha, que foi a minha família. E seu pai não te assumiu na época ou nunca te assumiu? Não, ele não assumiu na época, eu só conheci ele quando eu já tinha 13 anos de idade, né? 13 Quando eu anos. tinha 13 anos de idade, e aí, assim, para mim já não fazia mais diferença, já não queria mais conhecer, porque para mim, meu pai e minha mãe, né? Eu sempre falava assim que eu tinha duas mães, que era a minha mãe mesmo e a minha avó, né? E hoje, que até hoje eu vivo meu avô, que é o meu pai. Então você Então, não tem desde relacionamento com seu pai hoje. eu conheço tudo, mas eu não tenho relação mais com ele. Nunca tive boas relações com ele, apesar de conhecer e tudo, saber onde mora, conhecer, mas para mim não fazia assim diferença. E você lembra, Luana, quando você lembra alguma coisa da sua infância em relação a quando você tinha de 0 a 10 anos, se você passou por algum momento, assim, algum momento, você lembra de algumas coisas assim, de uns filmes mais ruins, assim, da sua vida? Sim, eu tenho algumas lembranças, né? Quando a minha mãe decidiu, né, sair da casa da minha avó, que foi para mim assim, na época eu não entendia. Eu achava que ia ser muito bom ir morar com a minha mãe e com a família, com a pessoa que ela conheceu depois, né? Então, assim, até meus 6 anos eu morei com a minha avó, com meu avô, e depois eu fui morar com ela. Mas eu achava que eu ia ter, assim, aquela família, né? Eu lembro que eu ia ter aquela família. Tanto que eu chamava meu ex-padrasto de pai até os 10 anos. Aí daí pra frente eu já não chamei mais. Você tinha uma relação boa com o seu Porque padrasto? tinha uma relação boa, até melhor, assim, tudo que eu queria, eu pedia pra ele, eu não pedia pra minha mãe, Então, né? Porque ele ouvia mais eu do que a minha mãe, né? Então, tudo que eu queria, ou minha mãe queria, minha mãe falava, fala com ele, aí ele acabava me dando. e você com 6 anos, você foi Mas morar com... a minha mãe e o Você padrasto. saiu da sua avó e foi morar com sua mãe. Mas você não... Isso. E Ah, lá era um ambiente fechado, e com a minha avó já era mais solta, né? Que vó tem aquela coisa, pode brincar, pode fazer o que quiser. E com a minha mãe já você não não se era adaptou assim. muito bem. Eu tive que aprender, na verdade, Entendi. né? Eu tive que aprender a ficar mais trancada dentro de E quem que casa, quando eu cuidava comia de algumas coisas. você Eu não... com 6 anos? A É sua mãe minha... deixava você com alguém ou ela ficava em casa? Ela não trabalhava, era ela mesma que cuidava. Não, trabalhava. Então você teve o cuidado da sua mãe. Sim, O que mais que você tive lembra da cuidado sua dela. infância que você lembra assim de um filme ruim? Assim, de coisas ruins, eu lembro até quando eu morava na casa da minha avó mesmo, a questão de que eu via muita briga com meus tios, né? Porque na época eram usuários e tal, e eu lembro da minha avó e meu avô batendo neles. Esse filme aí eu lembro, eu tenho na minha mente, que era eu e minhas duas tias caçulas, né? Ficavam junto, trancada dentro de um quarto, com medo, e a gente ficava. E eu sempre fui muito curiosa, botava o olhinho lá para poder ver o que estava Você sentia acontecendo. muito medo? Sim, muito medo. Muito medo.
E aí eu só ficava lá olhando, né? O que estava acontecendo. Aí várias vezes eu via meu avô e minha avó batendo neles, né? Porque naquela época também não era igual hoje, assim, para poder. Os usuários era mais escondido, né? E aí eu via minha avó e meu avô eles não aceitavam. Eles batiam mesmo. Então, você escutou a minha introdução aqui, né? Você escutou, né? Eu falando Aham, sobre da onde vem a ansiedade, né? Então, escutei. olha como sua história, né? Da onde que vem sua ansiedade? A maior parte da sua ansiedade vem daí. Você já teve uma rejeição lá, né? Na barriga da sua mãe já teve rejeição, eu acredito, porque seu pai não aceitou você, não foi? Então e provavelmente ele deve ter verbalizado isso perto da sua mãe, e você na barriga da sua mãe você ouviu, Foi. porque a criança ouve tudo, sente tudo. Então você já tem a rejeição do pai. Agora você verbalizou, né, que você não quer saber tudo, mas dentro de você tem um buraco muito grande aí dentro, né, que no fundo você queria ter esse pai perto de você, né? Você está só rejeitando, mas no fundo não é isso que você quer. Porque por pior pai e mãe que a gente precisa se sentir amado, né? E amar eles também, né? Então tem a questão da rejeição. Então você passou medo lá quando você nasceu, você já não tinha, você tinha o abandono do pai, você já teve esse medo. Aí a sua mãe deu para sua avó, né? Por mais sua avó cuidou. Então já teve isso também, com certeza você deve ter passado por essas duas coisas que eu falei. Insegurança, né? Medo, você se sentiu em perigo, o que, que vai ser de mim, para onde eu vou, né? Então no inconsciente isso foi registrado. Então caiu, caiu. Vamos ver se ela volta. Ai, que pena. Deve ser a internet dela. Vamos chamar ela aqui de novo. Vamos chamar de novo. Pode ser a internet dela que caiu. Vocês viram a história dela, né, gente? Então, tá bem claro, né? Quanto medo e quanta insegurança que ela viveu, né, nessa história que ela contou para nós. E o medo tá, assim, muito claro, né? Então, toda vez que você tem perigo, ela se sente em perigo. Quando ela viu as brigas, e deve ter muito mais coisa. Quando a gente faz a terapia TRG, a gente tem uma técnica que a gente usa, que a pessoa vai lá no inconsciente. Então, ela vai começando a lembrar de coisas que ela nem imagina que ela sabe. Ela nem imagina. Então, ela vai começando a lembrar. Então, isso que ela está lembrando que ela falou, mas com certeza tem muito mais coisa aí que ela deve ter ouvido, que ela deve ter visto. Então, ela teve situações de medo, de perigo e de insegurança que hoje se inscreveu no corpo dela e hoje, depois de adulta, ela não está conseguindo participar. Vi uma mensagem aqui, não está conseguindo, Luana? Por que será? Deixa eu te mandar de novo o convite, tá? Que pena. Entrar ao vivo. Vamos mandar de novo o convite. Tenta de novo. Deve ser tua internet, Luana. De repente, tua internet não está conseguindo. Eu vou abrir a porta aqui, só um minutinho, gente, que pode ser o meu sinal também. Eu vou abrir a porta aqui, porque às vezes o sinal meu também, às vezes é ruim. Mas é que se bem que eu tenho 100 gigas aqui, não, 300 gigas, né? Não sei, mas a internet às vezes chove, né? Então, para vocês verem na prática como é que a ansiedade se dá muitas vezes, né? A história da Luana foi bem o que eu falei, medo, medo. Então, o que eu queria falar sobre, se a Luana não conseguir entrar mais, ela vai me ouvir, né, Luana? Então, tem que trabalhar, Luana, esse passado seu. Deixa eu ver se ela fala aqui. O que ela está falando? Não está conseguindo. Tem que trabalhar todo. O que a gente vai fazer? A gente vai reprocessar todo esse passado, toda essa rejeição que está aí nela, todo esse medo que ela viveu, toda essa fala. Ela não está conseguindo participar. Não sei por quê, Luana. Alguma coisa é a internet, com certeza. Infelizmente, que pena. Que pena. Então, nós temos que fazer o quê? Reprocessar. O que é reprocessar? É reestruturar esse passado dela, tudo que ela viveu, para ela conseguir dissolver esses traumas que ela tem.
e aí automaticamente essa ansiedade vai diminuir. Porque se ela não cuidar disso, com certeza ela vai evoluindo, evoluindo, ela pode evoluir para uma síndrome do pânico, para uma depressão. E se associada a um estresse, pior ainda mais, porque estresse e ansiedade levam a uma depressão. Então tem que cuidar, tá, Luana? Que pena, Luana, que você não vai poder entrar. Que pena. Vamos continuar tentando aqui, quem sabe, né? Então, gente, o que eu queria deixar hoje para vocês de uma dica sobre ansiedade. Se você tem ansiedade, se você está se sentindo ansioso por algum motivo, saiba que você tem algum registro dentro de você aí dentro, de um passado longo ou perto, que você se deparou com uma situação de medo, de desamparo, de perigo, ficou registrado no seu inconsciente. Então, hoje, quando você se depara com situações assim, vai liberar a adrenalina, o cortisol e você vai se sentir realmente ansioso. É só isso, Andréa? Não. O estresse em demasia também pode levar à ansiedade. Pessoas que trabalham demais, se estressam demais, também podem ativar essa ansiedade. Então, a gente tem que ter qualidade de vida, né? As pessoas que se submetem a um estresse muito intenso, tanto de trabalho, como também algo que acontece muito estressante, também leva ao estímulo da ansiedade. Então, só que a questão, vocês já entenderam por onde que vem a ansiedade, qual que é a causa. Mas a gente precisa, vamos imaginar que você tem um barco e tem um furo nesse barco, certo? E o barco é o seu inconsciente. E aí você vai, se você não achar, você achou a causa, é o furo. Nós já achamos o furo, ok? Que eu já falei, que vem de excesso de medo, estresse em demasia. Achamos o furo. Mas e aí? A gente não vai tampar esse furo? Senão vai começar a entrar água no seu barco, entrar água no seu barco, e uma hora você vai afundar, não é? Então a gente precisa tampar esse buraco. A gente achou o buraco, achou o furo lá do barco. Ok. Mas e aí o que a gente vai fazer com isso? A gente tem que tampar isso. Como? Muitas pessoas recorrem direto no psiquiatra para tomar medicação, ansiolítico, e aí às vezes até antidepressivo. Dependendo do grau da ansiedade, às vezes precisa sim tomar alguma coisa, às vezes, né? Orientado por um psiquiatra. Mas, por isso que quanto antes você tratar da ansiedade, você não vai precisar buscar uma medicação. Porque as medicações, por mais fracas que eles falam, a medicação é forte, é uma medicação fraca, é a medicação, né, gente? Pode viciar, pode, depois a pessoa para sair da medicação é difícil, tem efeitos colaterais, toda medicação tem efeitos colaterais. Então, se você puder cuidar dessa ansiedade o quanto antes, para não deixar evoluir, para não ter que talvez recorrer a uma medicação, e assim, tem muita gente tomando medicação eu acho muito precipitado. Tem técnicas, tem formas que a gente pode, às vezes, não precisar de medicação, tá? E voltando a falar, quanto mais cedo, melhor. Que aí você evita de tomar medicação. Porque depois que começa a tomar algumas medicações, vicia, fica dependente, é difícil. E aí vem outros problemas associados, né? Alguém aqui já assistiu aquele documentário que chama O Marketing da Loucura? Fala aqui para mim se alguém já assistiu esse documentário, O Marketing da Loucura. Esse documentário tá no YouTube, tá? É só colocar Marketing da Loucura, vocês vão assistir. Fala sobre medicações, né? Psicotrópicos, os efeitos, como é essa indústria da farmacologia. Então, é assim, assombroso o negócio, né? Então, assim, quanto a gente puder evitar de entrar em medicações, melhor. Então, busque terapia o quanto antes, cuide de você, cuide dessa ansiedade para a coisa não evoluir. E hoje eu vou dar uma dica aqui para vocês, bem legal, de uma respiração. Eu já ensinei aqui, mas eu não me canso de ensinar, porque ela tem salvado vidas. Essa respiração, ela é uma técnica e ela ajuda muito a você controlar a crise de ansiedade. Porque o que é a crise de ansiedade? Agora eu vou falar sobre ela. E ela não conseguiu entrar, né? Que pena. Eu vou mandar de novo o convite, vamos ver se ela entra.
quando você está em... Por que acontece? Como que é a crise da ansiedade? E essa técnica que eu vou ensinar, que é a respiração diafragmática, ela corta essa crise, ela bloqueia, então você não continua tendo a crise, porque a ansiedade ela tem crises, ela vem, né? Não é que você fica ansioso o dia inteiro, ela tem picos. Então, quando você sente que você está ficando ansioso, você usa a respiração. Mas, para evitar os picos de ansiedade, você vai praticar essa respiração várias vezes ao dia, a partir de hoje, que você vai aprender essa respiração, tá bom? É muito simples essa respiração. Então, é uma técnica. Existem várias outras que a gente usa para controlar a ansiedade. Outra coisa, já vou falar da respiração, mas deixa eu falar de uma coisa muito, mas muito importante que ajuda a controlar a ansiedade. É dormir bem. Dormir de 7 a... Tem pessoas que dormem até 9, né? Mas a média de 7 não conseguiu entrar, não está entrando. Infelizmente, que pena. De 7 a 9 horas, né, de sono é a média. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela precisa dormir. Dormir no mínimo 7 horas. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes que a gente chama da higiene do sono, porque tem muitas coisas envolvidas, seria outra live. Mas existem várias coisas que acontecem no sono, a higienização da memória, liberação de um monte de coisas no nosso cérebro que vai ajudar você a tratar da ansiedade. Então, dormir bem, dormir a noite de sono, as fases do sono é primordial. Então, quem não dorme bem tem grande chance de desenvolver a ansiedade. Então, existe a higiene do sono, que eu posso um dia fazer uma live só sobre isso, tem as fases, porque o problema é que as pessoas hoje dormem muito tarde, fica com o celular na frente, deitada na cama, ou notebook, né, com aquela luz, e isso inibe o sono, a pessoa já tem dificuldade para dormir e ainda piora. Então, existe toda umas técnicas que a gente usa que ajuda bastante, tá? Mas hoje eu vou falar sobre a respiração. E antes de falar sobre a respiração, eu quero falar também sobre o ciclo da ansiedade. Como que ele é? Como que ele se dá? Quem viu aqui a nossa colega, a nossa menina falando, a Luana, ela até deu umas dicas de o que acontece com ela. Então, quando você desenvolve, começa a ter ansiedade, começa a ser, que a gente já chama de um transtorno de ansiedade, começa o quê? Dispara adrenalina, que é um hormônio. Eu vou falar bem resumidamente, tá, gente? Quando dispara a adrenalina no seu corpo, o que acontece? A adrenalina, ela dá aquele pico para você ou fugir, né, ou correr ou atacar. Essa é a ideia. Então, dá aquele pico de adrenalina, então você fica assim eufórico. E aí, como você não está lutando, não está correndo de nada, porque é só uma coisa que a tua mente está produzindo perigo, medo, alguma coisa que aconteceu, aí dispara essa adrenalina. Aí a primeira coisa que acontece é o coração acelerar. Acelera o coração. Depois começa a respiração ficar curta para oxigenar melhor o seu corpo, porque para o seu inconsciente você precisa fugir ou lutar, porque você está em estado de alerta, você está com medo. Então a adrenalina foi liberada no seu corpo para você lutar ou fugir, porque veio o medo de algum lugar, ativou. Aí o que acontece então? Acelerou o coração, a sua respiração fica curta, ofegante, para poder oxigenar os grandes músculos, porque para o seu inconsciente você tem que correr ou lutar. E aí, para ter mais oxigênio, então fica pequenininha a respiração. Aí as mãos começam a ficar geladas, os pés ficam gelados. Aí você começa a suar, frio. Tudo isso é o ciclo da ansiedade. E isso acontece muito rápido. Quem passa por isso aqui vai entender o que eu estou falando. É às vezes questão de 1 minuto você sente tudo isso. Aí depois que acontece isso, vai acontecer o quê? A vasoconstrição, o sangue some das extremidades. Some tudo, é um desespero, é uma coisa horrível que acontece. E aí a pressão também aumenta dentro de você, porque todo o seu corpo está em estado de alerta. Isso é o ciclo da ansiedade. Isso é o ciclo. Então, quem tem ansiedade, começa a identificar com esses sintomas que eu estou falando aqui. Tenho certeza que você vai entender. E aí, o que acontece? Quando você está nesse ciclo,
você fica, aí fica assim, o ciclo não para. E aí, se você não correu e não fugiu, o teu corpo fala, poxa, o inconsciente fala, mas ele não correu, não fugiu, eu vou disparar mais adrenalina ainda. E aí aumenta ainda mais tudo isso, todas essas emoções. Aonde a pessoa às vezes tem a síndrome do pânico. Chega um momento que ela está em pânico, ela acha que ela vai morrer, né? Porque chega a doer, né? De tanta adrenalina que está sendo liberada ali no corpo. É isso que acontece. Então, nesse ciclo, quando a gente entende isso, aonde eu posso atuar para quebrar esse ciclo? Aonde que eu poderia atuar para quebrar, para acabar? Porque esse ciclo ele vai acontecendo. Se eu bloquear um desses ciclos, eu paro essa ansiedade na hora, eu consigo me acalmar, eu consigo parar, eu consigo me acalmar. A primeira coisa que acontece é acelerar o coração. Nós não podemos parar o coração, não concorda? Mas a segunda fase é a respiração ficar curtinha, né? Você começa a respirar curtinho, né? Ansiedade. Então, na respiração eu consigo mexer. E é aí que a gente vai trabalhar. Então, se eu bloqueio essa respiração curtinha, se eu faço uma respiração mais longa, eu paro esse ciclo da adrenalina. Ele não continua. Então, eu consigo controlar uma crise de ansiedade. Estou falando de uma crise de ansiedade, tá? No meio de uma crise. Então, se você entrar com a respiração, numa crise de pânico, você consegue bloquear com essa respiração que eu vou ensinar agora para vocês, tá bom? Quem quer aprender a respiração? Fala aí para mim. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Agora eu vou ensinar a respiração e a gente vai encerrar a live, tá, gente? Oh, que bom. Obrigada pela... Tem ansiedade controlada também. É difícil para quem está ajudando. Aqui já li. Tem alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta? Eu já vou ensinar essa respiração. Não estou conseguindo ver a live. O que aconteceu, Luana? Ela não está conseguindo ver a live. Eu não sei o que aconteceu com a Luana. Eu acho que a internet dela. Que pena. Que pena. Aí, a Antonieta já é minha paciente, já sabe da respiração. Ela faço sempre a respiração e é batata. Corta a ansiedade, né, Antonieta? Que bom. Então, vamos lá, gente. Vou ensinar a respiração para vocês. É muito simples a respiração. Eu faço e é muito eficaz, Vaneide. É verdade, Vaneide. É simples, né? E é muito eficaz. Só que assim, eu vou ensinar essa respiração para vocês usarem quando estiverem em crise, tá? Mas eu recomendo, você que já tem um pouco de ansiedade, mesmo que seja pouquinho, que você já começou a sentir essa ansiedade, faça a respiração várias vezes ao dia, para você ir se condicionando e aprendendo a respirar assim, porque aí você vai evitar as crises, entende? Tudo que é preventivo é muito mais eficaz, não é? Para qualquer doença, a gente precisa prevenir. Então, essa respiração, se você começar a colocar no seu dia a dia, todos os dias, faz 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde, se você tem dificuldade para dormir, faz 15 minutos antes de dormir, deita na cama e faz. Você vai ter um sono maravilhoso, tá? Então, é uma coisa simples, mas muito, muito eficaz. Você precisa acreditar nisso e fazer direito. Você pode ter certeza que você vai melhorar muito sua qualidade de vida, tá bom? Como acudir uma pessoa neste estado? Então, você vai pedir para ela fazer respiração. Se a pessoa está numa crise de pânico, você vai pedir para segurar. Estou falando de crise de pânico agora, tá, gente? Você vai pedir para ela segurar forte em algum lugar, para ela agarrar forte, e aí você começa a falar para ela fazer essa respiração. E ela, assim, nem 3 minutos, 2 minutinhos, ela já vai começar, porque corta o ciclo, gente. Corta o ciclo, ele não continua. A cascata não continua, entende? Então, mas pede para ela se agarrar em alguma coisa, para ela sentir que ela tá segura. Porque a pessoa que está em pânico, ela acha que ela vai morrer naquele minuto. Ela quer ir para o hospital, e eu já aconteceu isso comigo, eu já presenciei isso com o meu filho, fui levar várias vezes ele no hospital, eu ainda não trabalhava com terapia, eu não sabia dessas técnicas, e hoje eu consigo, depois eu aprendi, consegui ajudar meu filho, eu usei em mim já, então funciona, tá? Funciona, é maravilhoso.
como entrou? Adorei. Então, vamos lá. É o seguinte, você vai, então, puxar o ar pelo nariz, bem profundamente, puxa bastante o ar, só que a hora que você puxar o ar, você vai encher a barriga de ar, não o peito. A gente tem mania de puxar e encher o peito. Não, nós vamos encher a barriga de ar. Então, onde você está, coloca as suas mãos na sua barriga, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se eu vou conseguir. Coloca as mãos na barriga aqui, e aí você vai puxar o ar inflando a barriga de ar. Não o peito, a barriga. Por que isso? Porque aqui esse espaço aumenta, então oxigena mais. Esse é o objetivo, tá bom? Então puxou o ar, inflou a barriga, aí você vai soltar o ar bem devagar, o mais devagar que você puder e pela boca. Tá? Então puxou o ar, inflou a barriga. Faz aí, gente. E solta. Faz biquinho para soltar para o ar sair bem devagar, tá? Puxa o ar pelo nariz, enche a barriga de ar e bem devagar solta pela boca. Se você faz bem feito, até uma tontura no começo. E é isso, gente, simples assim. Essa respiração se chama respiração diafragmática. Então, você faça essa respiração 3 minutinhos, 4 minutinhos. Quando você estiver dirigindo, você pratica. Lavando louça, você pratica. Sentado no sofá sem fazer nada, sei lá, pratica. Fica praticando. Lembra da respiração. Ah, mas eu esqueço. Coloca no celular um time lá, um reloginho para te lembrar a cada 2, 3 horas você fazer a respiração, treinar a respiração. Você vai começar a incorporar essa respiração na sua vida, que você vai tá parada, você tá lembrando, você tá fazendo. E enquanto você estiver fazendo, você vai estar evitando que a ansiedade se instale. A tua qualidade de vida vai melhorar, assim, consideravelmente. Pode acreditar no que eu estou falando. E se você entrar numa crise de ansiedade, discutiu, ficou nervosa, estressada, a ansiedade começou, para o que você está fazendo. E agora outra dica. Vira as palmas das mãos para cima, tá? Vira as palmas das mãos para cima e faça a respiração. Quando você estiver no momento de crise, tá? Que você começa, tô nervosa, tô ansiosa, faça isso durante 5, 10 minutos. Depois vocês vão me contar como vocês controlaram a sua ansiedade com essa simples técnica, gente, que ninguém ensina. Ninguém ensina isso, é tão simples. É mais fácil de falar para você tomar um ansiolítico, né? Por quê? Porque tem isso aqui envolvido, tá? Então isso aqui é mais eficaz que um ansiolítico e natural, tá bom? Entenderam, gente, como que é? Entenderam? Coloca aí para mim, se vocês ficaram com dúvidas sobre a respiração, eu explico de novo. Não me canso de ensinar isso. Para todos os meus pacientes, eu falo, eu cobro, né, a respiração e não tem uma pessoa que fala para mim que não funcionou, a não ser que ela não faça. Hoje passei o dia todo com crise e fiz muitas vezes esse exercício. E aí, me conta, Elielza, melhorou com esse exercício? Eu já sabia, né, então, desse exercício, né? Melhorou? E aí, gente, essa é uma técnica, tá? A outra técnica é a higiene do sono, que não vou falar hoje, porque tá muito longo, já estamos passando o nosso tempo. Mas a higiene do sono é para você conseguir dormir uma noite tranquila. E fazer a respiração deitada na cama, com as mãos para cima, 15 minutos antes de dormir, faz parte da higienização do sono e você vai dormir muito melhor. Eu te garanto isso, tá? Mas dormir bem faz parte também da outra técnica de você diminuir a ansiedade. As pessoas que não dormem bem, é difícil não ter ansiedade. É difícil. Ah, mas eu tomo meu remédio para dormir. Pois é, tem que tomar remédio porque não consegue dormir sozinho, né? O ideal é não ter que tomar nada para poder dormir em paz, né? Eu, graças a Deus, nunca precisei tomar um remédio para dormir. Eu deito e durmo. E graças a Deus, né, por isso. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Então, tem jeito, tem técnicas para a gente melhorar, tá bom? Antes de
de soltar o ar, precisa fazer pausa? Não, não precisa. Não precisa. Você puxou bem o ar, encheu a barriga e solta. Porque como você vai soltar devagar, não é de vez, então você vai segurar esse ar. Senão fica muito difícil fazer a respiração, tá? Não precisa segurar, tá? Também preciso dormir, tenho insônia. Então, a gente precisa ver o porquê dessa insônia, né? O que que é estresse, o que que tá te, né? Normalmente quem tem insônia tem muita preocupação, não fica pensando nos problemas, o que resolver no futuro, né? E aí, dificuldade de dormir. Então, ou pela própria ansiedade, né? Que você tem dificuldades para dormir. Então, tem que tratar a ansiedade. E, claro, gente, tem que fazer terapia. Tem que tratar, como eu falei no começo, ansiedade. Você passou por momentos de perigo, de medo, né? Que você passou na sua vida, está registrado aí, medo, 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 medo. Se depara com uma situação de medo, vai ativar a ansiedade, porque você está em perigo. O teu corpo entende que você está em perigo. E quando o seu corpo entende que você está em perigo, o que ele vai fazer? Liberar o quê? O cortisol e a adrenalina, que são os responsáveis pela ansiedade. Sem cortisol e adrenalina não tem ansiedade, entende? Simples assim. Graças a Deus nunca tomei remédio para dormir. Que bom, dê glória a Deus, porque quem toma remédio para dormir é difícil, porque depois para tirar é complicado, a pessoa acaba ficando viciada, e aí tem outros problemas, né? Bem difícil mesmo. Eu preciso da higiene do sono. Pois é, vamos aprender, né? Tem várias técnicas. Uma da higiene do sono é você ter horário para dormir, tá? No máximo até 10 horas da noite, já ir para a cama. 9h30 começa a aprontar, escovar dente, aquelas trem que a gente faz, né? Passa creme na cara, no corpo, aquela coisa de mulher. 10 horas tem que estar deitada na cama. Agora, iluminação. É muito importante a iluminação na casa. No quarto, quem tem aquela iluminação fria, gente, aquela luz branca. Aqui eu tô com luz branca porque eu faço live no meu escritório, mas o meu quarto é luz amarela. Abajur, luz amarela. A luz amarela, ela é uma luz, né, mais aconchegante. Então, não, se você tem luz fria no seu quarto, já muda amanhã. Hoje, essa luz fria, ela ativa mais. Outra coisa, não levar celular para o quarto, gente. Não levar nada de iluminação para o quarto. Porque deitar na cama e ficar vendo celular, aí não tem como. Essa luz aqui, que entra para os nossos olhos, ativa nossas glândulas, ela não deixa você dormir. Ela deixa você ativado. Então, tem várias coisas que tem que ser, né? Ver a questão também à noite, é bom suplementar com magnésio. Magnésio é um mineral muito importante que nós não temos o suficiente na nossa alimentação, porque o nosso solo brasileiro, ele é pobre em magnésio. Então, e o magnésio é o maestro dos nossos minerais no nosso organismo, então tem que suplementar com magnésio, ele ajuda também a você ter um sono mais relaxante, mais tranquilo. Então tem que ver essa questão, como está o magnésio no seu corpo? Será que está num nível legal? Porque ele é responsável também por um bom sono. Então tem várias coisinhas que a gente tem que estar analisando, tá? Agora, a luz é primordial, né? A hora de dormir, ter assim, horário, acordar cedo. Não dá para ir dormir 10 horas e acordar 8, 9 horas da manhã. Tem que acordar cedo também para ter sono. As pessoas, não tenho sono, mas acorda 8, 9 da manhã. Eu também não tenho sono se eu acordo 8, 9 da manhã. Eu acordo 5h30. 5h30, 6 horas no máximo, que eu tenho minhas disciplinas espirituais, que quem é meu paciente sabe que tem que acordar cedo, porque tem que orar, tem que ler a palavra, tem um monte de coisa para fazer para Deus antes de começar a vida, né? E isso muda tudo. Por isso que nas minhas terapias, quem faz comigo, agora eu vou fazer meu marketing, né, gente? Eu não só trato das emoções, eu trato do teu espiritual também, que é mais importante. Então, a gente tem todas umas disciplinas espirituais que a gente precisa praticar para poder ter uma transformação real na vida. Porque nós não somos só feitos de emoções, nós estamos dentro de um mundo espiritual. E o nosso espírito, ele tem que sim ser alinhado com a nossa alma e com o nosso corpo. Nós temos que buscar um alinhamento. Então, a minha terapia, eu classifico ela como a terapia do alinhamento.
Eu uso a técnica de TRG, que é uma técnica, é um método também, mas eu trabalho espiritual e corpo. Então, você tem que estar com o corpo saudável, cuidar do seu corpo, o que você come, como que você, né, trabalha a saúde, atividade física, tudo. E depois a alma, a gente quer aqui onde estão as emoções, e depois vem a parte espiritual. Se tudo isso está alinhado, e é difícil a gente conseguir alinhamento? Não, não é difícil. É preciso constância, tá? Tem um dia que é difícil, você não consegue fazer certas coisas, mas no outro dia você vai e faz, no outro dia também, e vai, e vai, e vai. Chega uma hora que a gente consegue esse alinhamento. E quando você consegue esse alinhamento, ninguém te segura, porque você entende quem você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, você entende o seu poder, o teu corpo não te domina mais. Então, é uma série de coisas, é outra live, tá? Já tô falando demais aqui para vocês. Então, o buraco é mais embaixo, gente, entende? Então, às vezes você quer, eu quero tratar as minhas emoções, só que não é só a emoção, tá? A gente precisa tratar do espiritual também, porque o espiritual é que nos guia. O espírito, nosso espírito, ele que nutre a nossa alma. E a nossa alma que controla o nosso corpo. Mais ou menos assim. É uma hierarquia. E o espiritual é o principal. E a gente tem que estar sempre sendo abastecido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Abastece o nosso espírito, depois o nosso espírito nutre a nossa alma e a nossa alma comanda e controla o nosso corpo. Eu tenho 2 lives muito interessantes que eu falo sobre isso, é a 39 e a 40. Vocês vão lá na grade dos rios, onde ficam todas as minhas lives, assiste a 39 e a 40. Vocês vão entender o que é corpo, alma, espírito, como que nós funcionamos, e vocês vão conseguir começar a entender como vocês, como que nós somos. A gente precisa entender, né, para a gente poder ter uma saúde plena, ser feliz. Todo mundo quer o quê? Ter saúde, felicidade, né? Harmonia. Mas no mundo que vivemos é difícil, então nós precisamos buscar o nosso equilíbrio, tá? Se você quiser viver no mundo aí fora, como o mundo vive, você não vai conseguir. Então tem muitas coisas para ser mudadas, tá bom? Ficou claro para vocês a respiração, gente? Deixa eu ver se tem pergunta. Sim, eu tenho amiga que só consegue dormir com remédio. É o tal do Neosine, né? Não, Neosine não, Rivotril. Neosine também. O Rivotril, meu Deus, aquilo é um veneno, gente. Quem toma Rivotril aqui? Ele causa muitos problemas. O Alzheimer é um deles, né? O Alzheimer é uma consequência do Rivotril. Sim, desde o início da pandemia fiquei com medo e tudo, tomei clonazepam e hoje estou sem remédio. Glória a Deus, que você tomou, você parou, né? A ideia da medicação, eu não sou contra a medicação, tá, gente? Desde que seja, assim, bem indicada. Porém, ela tem que ser tomada um tempo, depois tem que ir retirando. Não é uma coisa que... Só que as pessoas viciam e não vivem mais sem. Esse que é o problema. Porque elas são viciantes. Né? A pessoa ela não vai se tratar, não faz terapia, não trata do trauma lá, do inconsciente lá, e aí ela fica viciada no remédio, aí tirou o remédio, volta tudo os sintomas de novo. Claro, ela não tratou. Então a ideia, eu tenho certeza que os psiquiatras falam isso, ó, toma o remédio, mas vai se tratar. Só que as pessoas não se tratam. Esse que é o problema. Eu tomo cloreto de magnésio, PA. Ah, legal, Lulu. Eu devo estar com falta de magnésio. Então, não é o cloreto de magnésio, é o magnésio mesmo, tá? O magnésio a gente manda manipular. Normalmente, o magnésio quelado, 200 miligramas é o ideal, tá? E tem também para comprar. Tem vários tipos. Tem o glicinato, tem o magnésio... esqueci o nome agora, um outro... glicinato... Esqueci o nome. Tem vários tipos de magnésio. Mas o quelado eu acho o melhor, assim. O que... Você é uma terapeuta completa, porque sem Deus não dá, é verdade. Sem Deus não dá. Eu já falo bem, assim, eu já coloco lá no meu perfil. Terapeuta cristã, porque quem não é cristão já nem me segue, né? Porque não dá, não tem como. Eu nem trato da pessoa se ela não se encaixa, né, dentro da verdade, né?
ficou muito obrigada. Rivotril, Josi, então. Eu canso de falar para ela parar, mas não adianta. Mas é difícil, Josi, a pessoa parar mesmo o Rivotril. Ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa se sentir cuidada. Ela não dá para ela, eu vou parar por conta. Não é assim, não. Porque é viciante mesmo. O Rivotril dependendo da miligrama que ela toma, então, né? É isso. Magnésio quelado? Isso, 200 miligramas. Magnésio quelado. Por que quelado? Porque ele tem a absorção melhor, tá? Gente, tá tudo bem? Vamos encerrar, já passei do horário, a conversa do bate-papo tá muito legal. Fiquei muito triste da nossa colega não participar, mas eu vou entrar em contato com ela agora, vou mandar mensagem, vou ajudar ela. Ela tá precisando de ajuda, essa menina. No que eu puder fazer, eu vou ajudar. E quem sabe na próxima a gente traz ela de novo aqui, né? Quem sabe, né, gente? São coisas, às vezes, que acontecem, a gente precisa prestar atenção nos sinais. Então, por que a internet dela caiu? Por que ela não ficou, né? Tudo isso a gente que trabalha com o mundo espiritual, a gente tem que ficar prestando atenção em sinais. Tem coisas que acontecem que não é por acaso, tá, gente? Mas eu vou atrás dela, tá? Ela vai receber minha ajuda, sim, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Se você puder, compartilhe essa live com alguém que sofre de ansiedade, que precisa ouvir isso. São dicas importantes que podem salvar uma vida, tá? Pode salvar uma vida, então compartilhe, faça a sua parte também, transborde na vida do outro, tá bom? Eu vou fazer uma viagem amanhã, eu já tenho avisado aqui, né? Eu tô de mudança para São Paulo, tô mudando para lá, mas amanhã eu não vou de vez, eu só vou para ver apartamento, essas coisas. Então, eu faço live amanhã cedo, tem a live ainda devocional. Quem não assiste eu lá, todo dia 7h50, estamos estudando o livro de Provérbios, um livro de sabedoria maravilhoso. Gente, tem me trazido tantas coisas boas, eu tenho mudado tantas coisas em mim, estudando Provérbios, então eu te convido a participar comigo, tá? Então amanhã de manhã tem live, 7h50, mas só sexta que não tem, porque eu estou viajando, tá? Mas segunda estamos com live de novo, se Deus quiser. Tá bom, gente? Estou à disposição. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum outro tema, me mandem no direct, me deem sugestão. E se vocês quiserem participar aqui comigo numa live, contar a sua história, a tua história pode ajudar outra pessoa. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Muita gente que entrou aqui talvez nunca ouviu falar da respiração, vai fazer, vai melhorar. Ou muita gente que entrou aqui nunca ouviu falar, não sabe o que é ansiedade. Então, esse é o objetivo. Então, a história da Luana, eu tenho certeza que tocou na vida de alguém. Então, participe também, sabe? Não tenha vergonha de participar. A gente precisa falar, a gente precisa ajudar as pessoas, tá bom? Aí, se alguém quiser participar na próxima, me chama que a gente combina, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até se alguém for amanhã, até amanhã, senão até semana que vem, quarta-feira de novo, estarei aqui com a chá. Ah, gente, hoje, ó, trouxe o chá, nem tomei o chá. Hoje fiz um chá de hortelã, porque a garganta às vezes pega. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu que agradeço. Beijo, beijo. Tchau.